Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. A Vodafone Portugal celebrou 20 anos na semana passada. 20 anos com muitas histórias para contar, 20 anos de mudança. O retrato da empresa, feito pela jornalista Marina Conceição. Está há precisamente 20 anos em Portugal. Foi criada em 1991 para concorrer à primeira licença para rede telefónica móvel a um operador privado. Mas do ponto de vista comercial, a Telecel só nasceu em outubro de 1992. 3 anos depois, a operadora móvel marcou decididamente o nome da marca na cabeça dos portugueses. Afinal, quem não se lembra deste anúncio? Sim! É o momento! É para mim! A Telecel chega quase a 100% da população portuguesa. Telecel, onde você estiver, está lá. Estávamos em 1995, a mesma altura em que a ainda Telecel ultrapassou a TMN na liderança do serviço telefónico móvel. Mas esta vantagem foi só de pouca dura. Entre 97 e 99, a Telecel perdeu a vantagem para a TMN quando a operadora da Portugal Telecom apostou no sistema de cartões pré-pagos. Pelo meio deste processo, em 1998, surge o terceiro operador de serviço móvel, a Ótimos. Mas há uma coisa que a atual Vodafone nunca perdeu. A empresa sempre tratou os clientes com C grande. Em 1992, foi a primeira a ter um serviço de atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ainda o ano passado, voltou a liderar na satisfação dos clientes no serviço telefónico móvel e internet móvel. Em 1999, há uma mudança acionista na Telecel. A parceira norte-americana AirTouch, que detinha 25% do capital da empresa, acabou por ser comprada pelo grupo britânico Vodafone. Em 2001, a Telecel passou a chamar-se Vodafone. E 2 anos mais tarde, o grupo britânico lançou uma OPA e ficou com 100% da Vodafone Portugal. Em plena era high-tech, a Vodafone esteve e ainda está muitas vezes na vanguarda das inovações tecnológicas. A operadora foi a primeira a oferecer serviços de terceira e quarta geração móvel em Portugal. Mas também foram pioneiros em serviços sem os quais já não nos imaginamos viver, como as mensagens com fotografias ou as videochamadas. Quando António Carrapatoso lançou a então Telecel, o objetivo era atingir 560 mil clientes no ano 2000. Ora, na mudança do milénio, a Vodafone tinha já 2 milhões de subscritores. Até março deste ano, o número já avançou para os 6,2 milhões de clientes de telemóveis registados, o que corresponde a mais de 1/3 dos clientes registados no serviço telefónico móvel em Portugal. Segundo um estudo recente, 97% dos portugueses têm telemóvel, mas existem mais subscritores de serviços móveis do que toda a população portuguesa. E porque telecomunicações não se limitam a telemóveis, a atividade da Vodafone, assim como dos outros operadores no mercado, evoluiu para serviços de telefone fixo, internet e televisão. Apesar de estar longe das cotas de mercado dominantes da PT e da Zone, a Vodafone tem já cerca de 500 mil casas em Lisboa e no Porto com Triple Play, um serviço integrado de voz, internet e televisão. 3 anos depois de nascer, a Vodafone deu os primeiros resultados positivos em Portugal. No ano fiscal de 2011, que terminou em março deste ano, a operadora lucrou 204 milhões de euros no mercado nacional. Negócios são negócios. Olhamos ao detalhe os 20 anos da Vodafone Portugal com a ajuda de João Mendes Dias, administrador responsável pela unidade de negócios empresariais da Vodafone Portugal. Obrigada por estar aqui connosco neste Grandes Negócios. Pergunto-lhe que palavras descrevem estes 20 anos da Vodafone. Muito boa noite. Muito obrigado por esta fantástica introdução. Tenho que cumprimentar o trabalho feito porque a peça está de facto muito completa e eu diria que o que melhor descreve estes 20 anos é uma grande emoção. A emoção de, como a peça ilustrava, fazer parte de um conjunto tão grande de transformações pelas quais a sociedade passou, muitas delas com a nossa colaboração. Nossa no sentido muito lato, evidentemente, na medida em que proporcionamos as ferramentas e proporcionamos os serviços e os mecanismos que vieram a permitir a muitas outras componentes da economia desenvolverem-se também elas próprias. Precisamente porque nestes 20 anos muito mudou em Portugal. Destes 20 anos, desde que a Vodafone
antiga Telecel, estava em Portugal, acompanhou essa mudança e mudou-nos também um bocadinho os hábitos. Sem dúvida. Como foi dito na peça, em 1992 a Telecel arranca o seu serviço com uma grande inovação. Serviço ao cliente disponível telefonicamente 24 horas por dia. E isto marcou toda a forma de estar da empresa desde então. Outra observação que é importante fazer-se é que até à entrada da Telecel no mercado, os telemóveis eram vistos como algo que correspondia a um certo estatuto e a uma utilização muito mais ocasional e pontual do que aquilo que passou a acontecer com a entrada da Telecel. E, portanto, de facto, no segmento de consumo verificou-se uma enorme democratização da utilização do telemóvel. O anúncio que vimos é bem exemplo disso, com uma cobertura nacional e com uma adoção muito grande dos serviços disponibilizados. Internamente também fomentam aqui este mote de 20 anos, muitas histórias para contar. Sei que pediram aos colaboradores que quisessem participar, no fundo, que contassem uma história engraçada envolvendo a operadora. Há alguma história que queira partilhar connosco? Sim, há muitas histórias recolhidas ao longo destes 20 anos de atividade. As dos primeiros tempos têm, obviamente, mais a ver com situações em que o mercado, não estando familiarizado com a tecnologia, tinha muitas dúvidas sobre aquilo que estava em questão, com coisas que há data de hoje parecem caricatas, mas que vão desde, por exemplo, clientes que, quando as baterias dos telefones se acabavam, compravam outras para poder continuar a usar o seu serviço, em vez de as recarregar. Mas que são episódios que nos parecem caricatos, mas que têm, no fundo, a ver com toda a curva de aprendizagem que em todos os mercados é necessário fazer. Mais recentemente, evidentemente, não temos tido episódios desta natureza, porque há, felizmente, uma muito maior proximidade de todo o mercado, ou seja, consumo empresarial, com tudo aquilo que tecnologicamente é possível disponibilizar, e, portanto, as histórias têm mais a ver com episódios engraçados do dia-a-dia na relação com os clientes. São, no fundo, 20 anos de sucesso, 20 anos de consolidação. Como é que se atinge este sucesso? O que é que a Vodafone fez? O que está por trás destes 20 anos de sucesso? Eu diria que há um fator fundamental no sucesso da empresa ao longo destes 20 anos e que é a grande atenção dada à relação com os nossos clientes. A peça dizia, e com toda a propriedade, que nós desde sempre tratámos o cliente com C grande, e isso é, de facto, se eu tivesse que escolher um fator diferenciador, esse é aquele que eu escolheria. Tem, evidentemente, a tradução prática em tudo aquilo que são medições independentes. Se nós virmos o que são os resultados dos estudos feitos pela Marktest, por exemplo, quer para o segmento empresarial, o estudo chama-se DataE, quer para o segmento de consumo, em que o estudo se chama o barómetro, nós temos mensalmente e trimestralmente leitura sobre um conjunto de indicadores e sistematicamente verificamos que a Vodafone é a operadora que tem os clientes mais satisfeitos. Isso é, aliás, confirmado também por outros estudos feitos de acordo com a metodologia europeia, a metodologia EXI, que também anualmente são divulgados e que, uma vez mais, confirmam. E esse, diria eu, é o fator que tem feito o sucesso da Vodafone. Presumo eu que também uma parte deste sucesso é precisamente esta estratégia de comunicação, como vimos aqui com o anúncio, como falava também há pouco. A verdade é que muitos anúncios da Vodafone nos ficam na memória, ficam na memória de todos. Esta também é uma das apostas e na altura, quando foi lançada, também teria que ser assim, não é? Precisamente porque era uma coisa nova no mercado, que concorria contra, na altura, uma PT, TMN, mas Portugal Telecom. Sem dúvida. Nós sempre procurámos ter, desde o princípio, uma comunicação muito mais próxima com os nossos clientes. Tem a ver também com o que eu referi há pouco, com a desmistificação e a democratização da tecnologia, que até aí era vista como algo reservado a um grupo restrito e que nós procurámos, de facto, fazer com que fosse de utilização tão alargada quanto possível. É interessante porque, justamente na comunicação, nós podemos até aferir as diferentes fases de mercado pelo claim da empresa. Quando a Telecel se lança no mercado, lança-se com um claim de marca que era Telecel Comunicações Sem Fios, e, portanto, no fundo, numa fase em que é necessário explicar o que é que aí vem, são comunicações sem fios. Numa fase imediatamente seguinte, a Telecel lança o claim Telecel, onde você estiver está lá, e, portanto, já se sabe o que é, estamos na fase de explicar que a cobertura é nacional e alargada e, de facto, dá uma mobilidade muito grande. Num terceiro momento, o claim da empresa evolui para How are you?
e, portanto, no fundo coincide também com a entrada no universo Vodafone, mas no fundo corresponde a uma terceira fase de mercado, onde já se sabe o que é esta tecnologia, já se sabe que permite falar em todo lado e, portanto, a questão da cobertura ser nacional está ultrapassada, e passa-se para uma fase onde se pergunta aos clientes como é que eles estão, porque a nossa visão sempre foi a de que nós, sendo uma empresa que utiliza tecnologia, é uma empresa que não é uma empresa tecnológica, é uma empresa que visa proporcionar aos clientes melhores momentos, no caso dos clientes residenciais, mais eficiência, no caso dos clientes empresariais, para depois evoluir para uma assinatura onde dizemos viva o momento, e, portanto, já está bem claro qual é a tecnologia, onde é que ela está, tudo aquilo que o cliente pode fazer, para nesta fase evoluirmos para a nossa assinatura atual, que é Power to You, que é no fundo aquilo que nós achamos que as comunicações móveis e, em geral, mas em particular as móveis, que é o centro da nossa atividade, proporcionam aos nossos clientes. E, no fundo, também a acompanhar a mudança de mercado, não é? E, no fundo, também a acompanhar as diferentes fases do mercado, exatamente. Inovação também pode ser outra das palavras. Por exemplo, recentemente foram os pioneiros no 4G. Como é que foi um bocadinho este caminhar destes 20 anos, procurando sempre aqui inovação, novidades, acompanhar o mercado em movimento? Sem dúvida. Nós tivemos sempre a preocupação com o objetivo de levar aos clientes tão rápido quanto possível aquilo que era possível disponibilizar-lhes, de liderar o mercado. E, como a peça retratava de forma exemplar, a Vodafone foi sempre a pioneira na introdução das novas tecnologias. Isso porque, para nós, a visão é de que devemos disponibilizar aos nossos clientes tudo aquilo de que eles podem tirar partido. E, portanto, foi assim com a entrada no mercado de GPRS, uma tecnologia que, enfim, que hoje em dia dirá pouco às pessoas, mas que foi o WAP, que foi a primeira forma de utilizar internet no telemóvel, com a terceira geração, com a quarta geração, e, portanto, há de facto um compromisso enorme, um compromisso total da empresa com a inovação, para com isso conseguir dar aos clientes permanentemente a garantia de que connosco têm o que de melhor podem ter. Em 95 alcançaram a liderança no mercado. Como é que isto se conseguiu? Foi precisamente pela novidade e com essa democratização de que falava há pouco? Foi pela forma como se procurou levar o serviço aos clientes, e eu gostava até de fazer notar que foi uma situação muito singular. Não há muitos outros mercados onde um operador, enfim, designado de entrante, tenha conseguido tomar a liderança ao operador designado de incumbente. Enfim, entrante e incumbente são palavras um bocadinho mais áridas, mas de forma pontual, penso que não me levará a mal se eu as utilizar. E, no fundo, justamente isso resultou da forma determinada com que se entrou no mercado. E em 97 perderam a liderança para a TMN. Isto aconteceu porquê? Por causa desta questão dos cartões pré-pagos, que foi a grande aposta da TMN, e a Vodafone na altura achou que não seria de facto um grande movimento e que isso não seria por aí o caminho. Repare que os mercados vão tendo oscilações e os diversos intervenientes vão tendo comportamentos que fazem com que os mercados sejam dinâmicos. E evidentemente a empresa Telecel, agora a Vodafone, entrou com uma grande dinâmica no mercado, conseguiu conquistar a liderança. Não era expectável que o concorrente se deixasse ficar tranquilamente sentado na cadeira a constatar o que estava a acontecer. E, portanto, evidentemente o concorrente reagiu e acabou por contribuir também com essa reação para um muito maior desenvolvimento do mercado. É verdade que houve essa evolução, mas se olharmos ao que aconteceu no último ano, nós neste último ano estamos numa situação, enfim, praticamente de co-liderança, o que mostra que nós também acabámos por reagir à reação que o concorrente teve à nossa entrada no mercado. E, portanto, estas coisas são normais num mercado competitivo como é o das telecomunicações. Um ano depois, chega a Ótimos. O que é que mudou no mercado com mais uma operadora? O que mudou foi... E o que é que mudou para a Vodafone, concretamente, claro? Mudou no mercado e quer para a Vodafone, quer para o concorrente que já estava também nessa altura, um conjunto significativo de coisas, porque o terceiro operador que entra precisa de criar o seu próprio espaço. E para tentar criar o seu próprio espaço, tem evidentemente que tentar iniciativas agressivas para o fazer. Porque, como dizia há pouco, em relação ao concorrente que não ficou sentado a ver o nosso sucesso e a ver a nossa liderança, nem nós nem o nosso concorrente ficámos sentados a ver o terceiro operador entrar, mas ele tinha que tentar entrar. E, portanto, de facto, a introdução de mais um operador no mercado foi um fator adicional de crescimento. Quanto a isso, não há dúvida
dúvida nenhuma, porque houve mais agressividade comercial, mais agressividade de comunicação, mais agressividade promocional, que forçou os outros dois também a reagir e isso contribuiu para o crescimento do mercado. Em 99 acontece aqui esta mudança de acionista, a Vodafone entra então na estrutura da Telecel. Como é que foi este processo e que mais-valia é que trouxe, quer à Vodafone, quer aos clientes? Foi um processo que foi gerido de uma forma muito tranquila. Nós passámos a fazer parte de uma família maior e fazer parte de uma família maior trouxe-nos benefícios numa série de áreas onde a escala é relevante. Não nos trouxe benefícios significativos em aspectos que são meramente locais, trouxe-nos benefícios claramente em áreas de intervenção onde a escala tem significado. E isso foi um conjunto de benefícios que, evidentemente, nos permitiu proporcionar aos nossos clientes vantagens adicionais. Hoje em dia a Vodafone é 100% britânica, portanto não há aqui nenhum acionista português. Pergunto se há alguma vantagem ou desvantagem no facto de não haver aqui nenhum acionista português e se houver de facto que me diga qual é. Haverá muitos acionistas portugueses. A Vodafone está cotada em bolsa e eu conheço vários Nenhum maioritário, acionistas não é? Com uma posição, portugueses. no fundo, E portanto sabe que, do nosso ponto de vista, o que é verdadeiramente importante é a atuação que a empresa tem no mercado. E a atuação da Vodafone no mercado é reconhecidamente local, não apenas naquilo que já falámos, que tem a ver com a satisfação dos clientes, que tem a ver com a inovação que proporciona, com o estímulo que dá para o crescimento do próprio mercado, mas também num conjunto muito vasto de atividades adicionais, laterais em relação ao seu próprio negócio, mas em que está completamente empenhada. Para lhe dar um exemplo claro, a Vodafone tem uma fundação que tem em vários países, mas tem também em Portugal, a Fundação Vodafone Portugal, e a Fundação Vodafone Portugal tem levado a cabo inúmeros projetos em diversas áreas que têm permitido colmatar lacunas que esses setores em que intervimos sentem e que têm dado também um contributo muito grande para o desenvolvimento da sociedade em aspectos que não têm diretamente a ver com o nosso negócio. Como por exemplo? Como, por exemplo, um projeto muito relevante, posso dar vários exemplos, mas um deles, por exemplo, um projeto muito relevante desenvolvido na zona centro do país, que permitiu dotar um conjunto de corporações de bombeiros e de organismos da proteção civil de meios de vigilância, detecção e combate ao incêndio, como, por exemplo, projetos que permitiram dotar profissionais do setor dos transportes, nomeadamente táxis, de sistemas, designado táxi seguro, que lhes permitem desenvolver a sua atividade de forma mais segura, com ligações diretas a centros de acompanhamento policial, como diversas iniciativas na área da seguridade social. E até é engraçado que faça essa referência, porque é justamente esta última observação que eu queria fazer, tem a ver com isso, com devolver à sociedade, em aspectos que não têm só a ver com aquilo que é estritamente o nosso negócio, aquilo que a sociedade também nos dá no exercício da nossa atividade. Temos 3 operadores, já falámos disso aqui há pouco. Pergunto-lhe se são muitos para o mercado português ou se, por outro lado, torna o mercado mais competitivo e, no fundo, quem sai a ganhar somos nós, os clientes. Os clientes saem sem dúvida a ganhar. Portugal tem tido uma das quedas mais acentuadas de preços na área das telecomunicações. Nós temos na área das telecomunicações móveis, no segmento de consumo, por exemplo, vários planos de preços disponíveis no mercado em que, por cerca de 10 euros mensais, em algumas circunstâncias até menos, noutras um bocadinho mais, os clientes podem praticamente fazer todas as chamadas de voz e enviar todas as mensagens que entenderem, o que é um valor extremamente reduzido para aquilo que é oferecido. E isto resulta naturalmente da concorrência, resulta naturalmente da existência de vários operadores que querem cada um estabelecer a sua posição. A nossa visão é que não haverá espaço para mais. 2 operadores e meio é o número que costumávamos dizer, em tom algo irónico, evidentemente, quando se perguntava qual era o número ideal de operadores para o mercado português, e é um bocadinho essa a visão que continuamos a ter. 2 operadores, talvez de facto houvesse menos concorrência do que é desejável. 3 operadores, talvez façam com que um deles tenha uma vida um bocadinho mais difícil, ou todos, porque o mal vai-se repartindo por todos. Agora está em cima da mesa, mais uma vez, esta hipótese de fusão entre a Ótimos e a Zone. Que impacto é que isto terá na Vodafone? Que impacto é que isto terá no mercado? Estamos num campo meramente especulativo. Sim. Não sabemos se vai acontecer. Já não é a primeira vez que se fala Já não é a disto, primeira não é? vez que se fala. De qualquer modo,
a acontecer aquilo que resultará é um operador que tem competências no móvel e competências no fixo, que na verdade é o que existe hoje por parte da Portugal Telecom, com competências no móvel e competências no fixo, em escala muito alargada. Digo desta forma porque faço referência ao fator escala. A Vodafone também tem competências no móvel e no fixo, como aliás vimos na peça, sendo originários da área móvel, a Vodafone entrou nas áreas de fixo, quer no segmento empresarial, quer no segmento de consumo, com serviços muito desenvolvidos e serviços de ponta em qualquer uma destas áreas. De facto, em termos de dimensão, é inequívoco que a Portugal Telecom tem uma presença no fixo muito mais significativa do que a Vodafone Portugal. E a Vodafone diz que até que este mercado fixo funciona de forma bastante diferente do mercado móvel, que há menos competitividade. Até aqui pode caminhar-se de alguma forma para um duopólio. Que é, em termos, enfim, muito aproximados, a situação em que já estamos a entrar. Nós, de facto, o que verificamos é que há uma concorrência muito agressiva no segmento de consumo entre estes dois operadores, no fundo estamos a falar da PT e da Zone, tendo no segmento de consumo todos os outros operadores uma presença um bocadinho mais reduzida e isso é algo que não nos parece que se altere em função do movimento eventual a que fazia referência. E, portanto, eu diria para a Vodafone, do ponto de vista competitivo no mercado, não há uma alteração substancial em relação à situação que há hoje. Em relação ao mercado fixo, sim, temos essa opinião firme, mas ela também não se alterará. E, portanto, eu diria que esse movimento a acontecer não alterará significativamente as condições em que operamos. Como é que está a Vodafone nesta altura de crise? Tenho aqui alguns números. Entre janeiro e março perdeu 52 mil clientes. A verdade é que também os próprios clientes gastam menos. As receitas também caíram, 3,3% no primeiro trimestre. De que forma é que a crise se está a refletir no que a Vodafone faz? Está-se a refletir da forma que acabou de dizer. Nós temos duas leituras possíveis face à situação atual. Uma é a leitura absoluta, que é a que referiu, onde, de facto, temos uma situação de retração do setor. O que não é surpreendente, porque toda a economia está em retração e, evidentemente, não seria de esperar que, estando a economia em retração, um setor em particular tivesse um comportamento, um setor tão relevante como este é, tivesse um comportamento completamente diferente. E, desse ponto de vista, vemos com, enfim, alguma preocupação o evoluir da situação. Temos uma outra leitura, que é a leitura competitiva. E na leitura competitiva, nós o que verificamos é que, em qualquer dos segmentos, segmento de consumo e segmento empresarial, temos um desempenho muito positivo, muito favorável. Portanto, mesmo no segmento empresarial, que é precisamente o seu, com as dificuldades que ouvimos todos os dias, que as empresas atravessam, qual tem sido a diferença que têm notado, sobretudo? Como digo, em termos absolutos, o que verificamos é que temos o segmento empresarial a passar por dificuldades maiores do que aquelas que se verificam no segmento de consumo, em parte porque, como disse há pouco, as condições disponibilizadas aos clientes no segmento de consumo já são tão apelativas e tão agressivas do ponto de vista de preço que os consumidores, apesar de estar a haver efeito, evidentemente, conseguem mais facilmente manter a sua utilização de serviços de telecomunicações, enquanto no segmento empresarial, as empresas que no caso mais extremo, fecham, deixam de usar serviços de telecomunicações, pura e simplesmente. E, portanto, de facto, sente-se mais no segmento empresarial do que no segmento de consumo, embora se sinta nos dois, mas, como digo, em termos absolutos. Em termos competitivos, nós temos, os estudos a que fiz referência há pouco, medem também a cota de mercado periodicamente, mensalmente no caso do barómetro para o consumo, trimestralmente no caso do DATE para o empresarial, e aquilo que temos verificado sistematicamente é que a nossa posição competitiva se mantém forte. Reforçámos até no segmento empresarial, temos oscilações trimestre a trimestre, mas reforçámos até no segmento empresarial, portanto somos claramente o líder no segmento empresarial e reforçámos também no segmento de consumo ao longo deste tempo e neste momento somos co-líderes no segmento de consumo. Nós temos dentro do segmento de consumo um conjunto de subsegmentos, somos claramente líderes no segmento jovem, por exemplo, temos uma claríssima liderança e há outras faixas etárias, digamos, onde as coisas estão mais equilibradas.
De que forma é que olha para 2013 e porque no fundo já aqui vimos que a Vodafone nestes 20 anos acompanhou a mudança da sociedade, é verdade que a sociedade agora também está a mudar e as pessoas vão ficar inevitavelmente com menos dinheiro. Portanto, de que forma é que a Vodafone vai acompanhar esta nova fase das pessoas? Claro. Nós o que procuramos fazer é proporcionar aos nossos clientes, sejam clientes de consumo, sejam clientes empresariais, ferramentas que lhes permitam tirar partido de cada uma das situações em que se encontrem. Em concreto, em relação ao que pergunta, que é, bom, mas com a situação a tornar-se mais difícil, como é que vemos o próximo ano? Nós, lamentavelmente, vemos o próximo ano com uma evolução semelhante à deste ano. Não vemos o próximo ano a ter, com grande probabilidade de vir a ser um ano diferente deste ano. Aquilo que procuraremos fazer é o que temos vindo a fazer, que é disponibilizar ofertas cada vez mais apelativas, que permitam aos clientes tirar cada vez mais partido com um encargo cada vez mais otimizado. E isto acontece no caso do consumo, onde fiz referência às ofertas de muito baixo valor, com um vastíssimo potencial de comunicações incluído, e também no segmento empresarial, onde, por exemplo, nós disponibilizamos às empresas, desde há cerca de um ano a esta parte, uma oferta que lhes permite, enfim, passo aqui a referência, mas a oferta OneNet, que permite, por exemplo, às empresas dispensar investimento de centrais telefónicas e telefones para terem nas suas próprias instalações infraestruturas para usar serviços de que precisam para o seu funcionamento. E disponibilizamos esses serviços numa lógica de cloud. Enfim, esta lógica de cloud é aqui uma palavra pouco conhecida, talvez, do público em geral, mas tem no fundo a ver com prestar serviços numa lógica de utilização de plataformas que estão na rede, na nuvem, não necessitando o cliente de ter infraestruturas para usar aqueles serviços. E, portanto, é hoje em dia possível, e nós disponibilizamos isso aos nossos clientes, uma empresa dispor das funcionalidades de uma central telefónica sem ter uma central telefónica. É hoje em dia possível a uma empresa dispor de software para funcionamento da sua empresa sem dispor desse software, porque acede, através das redes de telecomunicações, às plataformas centrais disponibilizadas na nuvem, e daí a designação de cloud, que lhe prestam esse serviço. Evidentemente com benefícios imensos, porque desde logo não tem que fazer investimento e também com custos operacionais bastante mais baixos. E, portanto, eu penso que, não sendo as perspectivas de crescimento, há claríssimas oportunidades na área das telecomunicações para ganhos de eficiência acrescida no tecido empresarial para melhor enfrentar os desafios que aí vêm. João Mendes Dias, muito obrigada pela sua presença e por esta entrevista aqui ao Grandes Negócios. Muito obrigado. Antes de terminar, fique com as ideias e a inovação dos empreendedores que passam pelo ETV durante a semana, da economia digital à aviação, à educação, à internacionalização das empresas. Exemplos do que corre bem e palavras motivadoras para quem acredita. Representa as empresas que em Portugal estão a dinamizar a economia digital, e isso inclui desde o e-commerce ao marketing digital, ao mobile, aos processos, por exemplo, de desmaterialização da economia, nomeadamente, fatura eletrónica, por exemplo, até todo um conjunto de matérias que hoje têm a ver com a forma como as empresas podem tirar partido dos ambientes digitais, das plataformas digitais. Tem hoje cerca de 300 associados, que são essencialmente as maiores empresas da economia digital, que hoje, repare, que são essencialmente as empresas da economia portuguesa, porque hoje, essencialmente, o que acontece é que, mais do que propriamente pensarmos que a economia digital é feita por empresas exclusivamente digitais, a economia digital é feita por empresas tradicionais que hoje estão a tirar partido da economia digital. Hoje existem cerca de 2,7, mais coisa menos coisa, 1.000 milhões de pessoas a utilizar a internet todos os dias. E isso quer dizer que é esse, no fundo, o mercado que nós temos à nossa disposição. Nós deixamos de ter simplesmente as fronteiras geográficas à nossa disposição. A internet põe, de facto, todo o mundo à nossa disposição. A partir de hecho del 28 de octubre vamos a traer un tercer avión. Hasta ahora había 2 aviones basados en Portugal, habrá un tercer avión. Para ello acabamos de contratar 25 personas adicionales entre pilotos y tripulantes de cabina, haciendo que el total del personal contratado por easyJet en Portugal, con contrato local y contribuyendo seguridad social e impuestos aquí en Portugal, va a ser de 100 personas. A partir de este verano próximo vamos a abrir 2 nuevas rutas, a Bilbao y a Valencia, volando 4 vuelos a la semana a Bilbao y 3 vuelos a la semana a Valencia. Es muy importante para nosotros si queremos empezar a trabajar con el nuevo gobierno regional de Azores, pero también con el gobierno central, la posibilidad de empezar a volar a las Azores.
Nós contratámos 50 educadores e professores e contratámos 47 pessoal não docente, auxiliares de creche, administrativos, tendo em conta a nossa expansão. Ainda agora, no início do ano letivo, abrimos mais uma escola em Ponta Delgada, nos Açores. É a nossa primeira instituição na região autónoma dos Açores. Portanto, continuamos a alargar a nossa ação, aumentamos a ação educativa para o segundo ciclo do ensino básico, estamos a abrir novas turmas, porque verdadeiramente acreditamos que é neste momento de dificuldade das famílias que nós podemos oferecer e devemos oferecer mais e melhor, de maneira a ajudar, portanto, o país, prestando um serviço público de educação. Portugal pode-se orgulhar daquilo que tem e é isto que eu penso que os portugueses têm que fazer, é orgulharem-se e acreditarem e criarem, sobretudo, ideias novas. Nós somos bons, os portugueses são bons a criar negócios, são bons a desenvolver metodologias e modelos de negócio. Precisam de apoio para fazê-los crescer e serem ambiciosos no que toca a atingir outros mercados. E não é só Angola, ou o Brasil, ou os países de língua oficial portuguesa. É mais do que isso e é mais do que a União Europeia. O Estado tem que agilizar e facilitar este intercâmbio internacional. Não se trata apenas de apoiar as grandes empresas e fazer com que as grandes empresas portuguesas estejam a conquistar mercados lá fora. É fundamental olhar para as pequenas e médias empresas. Fica por aqui o Grandes Negócios. Voltamos para a semana. Boa noite.